Uma audiência pública realizada na Câmara de Bauru nesta semana discutiu os serviços socioassistenciais e de saúde voltados à população em situação de rua de Bauru. Essa iniciativa foi da vereadora Chiara Ranieri. Vereadora, foi uma alternativa para tentar desfazer um desentendimento provocado após um pronunciamento seu na tribuna da Casa? Nós tivemos uma reunião da Comissão de Educação e Assistência Social há 2 semanas aqui na Câmara e tivemos a participação da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. E nessa reunião foi relatado algumas situações que questionamos com relação aos serviços que estão sendo oferecidos à população em situação de rua, especificamente agora, no momento da pandemia do Covid-19. Nós relatamos essa reunião na tribuna da Câmara em poucos minutos, foi muito mal interpretada e nós achamos por bem ampliar essa discussão da forma como ela deve acontecer. Nós fizemos a audiência pública aqui, trazendo à discussão as secretarias que têm a responsabilidade do poder público municipal, do executivo, em promover os serviços, né? Então, nós trouxemos a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e a Secretaria de Saúde, e trouxemos também outras secretarias que também têm tido uma atuação com essa população. Trouxemos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e trouxemos a Endurbe por uma ação que aconteceu a semana passada, que também foi muito mal recebida pelas pessoas voluntárias e que têm uma atuação muito próxima dessa população em situação de rua. Convidamos todas as entidades ligadas a essas secretarias que fazem a abordagem, o acolhimento, as comunidades terapêuticas. Convidamos os conselhos de classe, convidamos o Conselho de Serviço Social, de Psicologia, a OAB, em diversas comissões temáticas, né? Convidamos também as entidades representativas do comércio, que também são muito próximas dessa população. Trouxemos Sincomércio, a CIB, CDL, o Sindicato de Bares, Restaurantes, Hotéis similares, da indústria de panificação, que são pessoas que têm uma proximidade muito grande e que poderiam contribuir com essa discussão. Convidamos a sociedade de um modo geral e as entidades que não são conveniadas também. Nós tivemos uma participação muito expressiva das pessoas na audiência pública, demos a palavra a todos que solicitaram, inclusive a um morador do albergue noturno, representando essa população em situação de rua, que trouxe um depoimento bastante importante, né? E que provoca também a continuidade dessa audiência pública em outras situações. Então, a gente deve estar ainda solicitando, porque nós, nesse momento, entendemos dos serviços que estão sendo postos a essa população nesse momento, mas não entendemos em termos de solução aquilo que nós podemos caminhar. Nós temos hoje uma situação que ela chama muita atenção. Aparentemente, essa população vem aumentando. Foi falado aqui na casa, numa população de 270 pessoas, mas que também não é algo certo, porque é uma população que ela tem aí um número que muda muito, né? Nós temos pessoas de fora de Bauru que vêm para Bauru. Então, não há uma triagem, né, um censo de quem são essas pessoas, onde elas estão, quais são as reais necessidades, né, e como é que esses serviços podem ser acessados por essa população. Os serviços estão aí, mas esses serviços estão ociosos em muitas vezes, porque as pessoas não estão acessando. E se não estão acessando, nós precisamos entender o porquê de não estarem acessando, né? Por que essas pessoas continuam nas ruas, né, sem acessar os serviços, que são os serviços que vão garantir a essas pessoas uma retomada
né, de suas atividades, né, uma garantia de vida com dignidade. Então, é isso que a gente está fazendo nesse momento, unindo esforços, unindo todas as entidades, os serviços, para que a gente possa, sim, promover algo que gere um resultado significativo, né, e impacte na vida dessa população, principalmente nesse momento de pandemia do Covid-19, né, em que a gente se preocupa com a contaminação. Com relação à tentativa de traçar, portanto, um perfil dessas pessoas em situação de rua, existem algumas características que são comuns. Por exemplo, o vício acaba se tornando um ponto agravante dessa situação toda? Sim, o que foi colocado que a população, na sua grande maioria, ela é composta por usuários, pessoas que fazem uso de álcool de maneira exagerada, viciados em drogas, né? Então, sim, a população, pela apresentação aqui da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, em maior representatividade nas ruas aqui em Bauru. Mas há também egressos do sistema prisional aí, nós temos pessoas que não têm para onde ir quando saem da penitenciária e ficam aqui, né, em Bauru, sem uma residência fixa, né? Nós temos outras situações de pessoas com problemas realmente, precisando de tratamento, precisando de atenção da saúde mental. Então, eu acho que nós entendemos o seguinte, nós sabemos alguma coisa, mas nós não temos um censo, nós não temos um mapeamento. Quem são essas pessoas, onde elas estão, os costumes, o porquê não acessam os serviços, né? O que, na verdade, as impede de acessar esses serviços. Nós temos que nos aprofundar e com certeza, né, ouvir essas pessoas e entender o que está acontecendo. Porque nós temos a versão de quem está do lado de cá e ouvimos um morador. Mas nós precisamos entender dessas pessoas o porquê. Então, nós vamos ampliar essa discussão e vamos procurar, de forma unida, chegar em algo que traga impactos positivos nessa população e na população, de modo geral, da cidade de Bauru. Além da dificuldade de acessar essa rede de atendimento que foi apresentada na audiência pública, especialmente pela Prefeitura e pelos órgãos, pelas entidades socioassistenciais do município, existe também uma outra situação que é a resistência e muitas vezes até a recusa por parte dessas pessoas, não é, vereadora, de receber esse atendimento. De uma certa forma, a partir da palavra deste morador em situação de rua, dessa pessoa em situação de rua que se prontificou em participar da audiência, das outras pessoas envolvidas com esse atendimento, há sinais, há caminhos com relação a essa conduta das pessoas que estão nas ruas? Olha, se nós não nos aproximarmos dessas pessoas, talvez a gente não compreenda o porquê elas não aceitam os serviços que estão sendo postos, né? Então, nós precisamos entender de uma forma mais aprofundada, né, os motivos. E como é que a gente faz para que esses serviços realmente cheguem a essas pessoas que precisam tanto. Ok, nós agradecemos então a entrevista com a vereadora Chiara Ranieri, ela que chamou a audiência pública na Câmara de Bauru para discutir o atendimento às pessoas em situação de rua aqui do município, falando para a TV e Rádio Câmara Bauru.